bem legal, vocês vão gostar bastante. Temos uma atividade no livro, tá? Vai explicar para vocês o assunto. E também eu vou deixar uma outra atividade que vai ser confeccionar os cartões. Nós vamos começar a estudar um novo assunto, que é pronomes, tá? E aí a Pro fez uns cartõezinhos para que assim vocês consigam memorizar melhor esses pronomes que vamos estudar, tá bom? Então, não se preocupe, vamos ter essa aula, vocês vão realizar a atividade. Se tiver dúvida, marca um xizinho aí na nossa aula ao vivo. Se pergunta, Pro, fiquei com dúvida nessa parte. Aí eu te explico, lembrando que na nossa aula ao vivo a Pro vai revisar de novo esse assunto, tá bom? Então, vamos lá. Então, gente, vamos pensar assim. Primeiro, o que é um pronome, gente? Um pronome, tá? É um nome que a gente dá para uma classe de palavrinhas que tem uma função específica. Olha só, o pronome, ele serve para substituir o substantivo na frase. Parece até estranho, né? Substituir o substantivo, mas é isso mesmo. O pronome são palavrinhas que você vai conseguir usá-las para substituir um substantivo, seja ele um substantivo próprio ou um substantivo comum. Vou te mostrar, olha só. Exemplo: Maria é minha convidada. Maria é minha convidada. Ela é minha convidada. Aqui, ó, o substantivo Maria, substantivo próprio, para estar marcando aqui na tela. O substantivo Maria foi substituído pelo pronome ela. Aqui o pronome ela foi usado para que você não precisasse repetir novamente o substantivo Maria. Os pronomes eles servem para isso, para você substituir o substantivo. Você não vai ficar repetindo sempre aquele substantivo, aí você pode substituí-lo por pronomes, tá bom? Aí eu tenho alguns pronomes, daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Eu tenho pronomes que eu vou poder usar só com masculino, substantivos masculinos. Eu tenho pronomes que eu vou usar com substantivos no plural e com substantivos no singular. Eu mostro já já para vocês, tá bom? Eu tenho, gente, algumas famílias de pronomes, tá? Mas agora, no terceiro ano, nós só vamos estudar os pronomes pessoais do caso reto. Eita, Pro, que nome grande, isso mesmo. O nome dessa família é pronomes pessoais do caso reto. Pessoais porque a gente usa para substituir nome de pessoas ou até mesmo coisas, tá bom? Olha só quem são.
Bom, não são muitos, né, gente? A Pró explica já já essa questão aqui de primeira, segunda, terceira pessoa, tá? Eu quero que vocês observem primeiro isso daqui. Os pronomes pessoais do caso reto são esses: eu, tu ou você, tá bom? Ele ou ela. Opa, aqui tem ela ou ela. É ele, viu, gente? Ele ou ela. Esses aqui a gente usa para o singular. Nós, vós, eles ou elas para o plural, tá? Então vamos lá. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas, ok? Então com o tempo vocês vão memorizando. Vamos lá de novo. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Os cartõezinhos que a Pro já deve. Eu acho que eu já coloquei lá no grupo. Enquanto vocês estão assistindo essa aula, eu já coloquei o arquivo lá. E aí tem lá os cartõezinhos. Vocês vão montar e vão ver que são 6 cartas. Cada cartinha vem dizendo qual pronome é, qual pessoa, se é a primeira, segunda ou terceira, se está no singular ou no plural, tá? Para que assim vocês consigam memorizar, certo? Cada pronome desse, gente, tem uma classificação. Lembra quando estudamos artigos? Pronto, que artigo você tinha que dizer se ele era definido ou indefinido, masculino ou feminino, plural ou singular? Bem parecido também. Os pronomes também têm classificação. Por exemplo, o pronome eu só posso utilizar o pronome eu quando for no singular, porque se for para fazer uma referência, então falar sobre mais de uma pessoa e a primeira pessoa quem estiver falando, eu vou usar o pronome nós. Eita, tá complicando tudo. Tá, então vamos com calma. Os pronomes pessoais do caso reto são esses: eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, tá? Não se preocupe que eu já fiz uns cartõezinhos para que vocês memorizem esses 6 pronomes. Vocês são bons, gente, memorizar. Vocês memorizam músicas inteiras. Imagina 6 palavrinhas, né? Vai ser moleza, eu sei. Então, pessoal, os pronomes pessoais do caso reto são aquelas palavrinhas que a gente vai usar nas frases para não ficar repetindo o substantivo. Olha só, vou mostrar para vocês. Aqui temos: Joana comprou presentes para o Natal. Ela irá presentear a toda a sua família. Então, eu estou falando de Joana aqui nessa frase inteira, né? Aqui eu usei o pronome ela. Oi? Pronto, usei o pronome ela para me referir a Joana, para não ter que usar o nome Joana de novo, senão ficaria assim. Joana comprou presentes para o Natal. Joana irá presentear toda a sua família. Para não repetir o nome Joana novamente, você usa isso muito em produções de textos, tá bom? Então, o que foi utilizado? Um pronome, o ela porque Joana é feminino, tá bom? Então, os pronomes pessoais do caso reto são palavrinhas que eu vou substituir o nome das pessoas ou até mesmo de coisas dentro das frases, tá bom? Então, vamos lá com calma. Quem são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, tá? Tá certo? Não se preocupe, vocês vão memorizando com o tempo. É a nossa primeira aula sobre esse assunto ainda. Ah, professora, eu não estou conseguindo entender. Calma. Com a atividade, você vai conseguir entender melhor, certo? Não se preocupe. É assim mesmo no primeiro assunto. Então, vamos lá. Eu vou explicar para vocês o que é essa questão de primeira pessoa, segunda pessoa. Bom, quando nós estamos conversando, nós temos, digamos que, algumas posições dentro da conversa, tá? Então, aqui eu tenho Maria, não, tenho Ana, o nome dela é Ana. Tenho Ana e tenho João, tá certo? Ana está conversando com João, tá? João, você viu este vestido que comprei? Então, eles dois estão conversando. Aí João disse: Ah, esse vestido é mesmo muito bonito. Se eles dois estão conversando, Maria, quem está falando, ó, João, você viu este vestido que comprei? Então, Maria, se é ela quem está falando, ela vai ser sempre a primeira pessoa. Ela vai ser sempre o eu. Neste momento, vocês estão me escutando falar e dar aula para vocês. Então, eu, Natália, eu sempre vou utilizar o pronome eu quando eu for fazer referência, me referir à minha pessoa, tá? Eu comi, eu comprei, eu dormi, eu corri, porque o eu, o pronome eu, é sempre usado para a pessoa
que está falando, tá? E aí, Maria, ela está falando com João. João, ele é a segunda pessoa. A segunda pessoa é o tu. Ou você usa o tu, ou você pode usar o você, tá bom? Maria aqui usou, Maria não, Ana usou o você. João, você, opa. Então, primeira pessoa é quem está falando. Sempre a pessoa que está falando, ela vai ser a primeira. Com quem a pessoa está falando é a segunda, tá? Mas são três pessoas, então tá faltando uma. Então, olha só, chegou aí a terceira pessoa. Vou botar aqui, Ana e João, tá? Vamos lá de novo. Eles estão conversando agora outra coisa. João foi quem falou primeiro. Aquela garota é feliz. Aí a Ana foi e respondeu, verdade. Eles estão conversando, tá vendo? Quem falou aquela garota é feliz, João. Se ele que está falando no momento, ele vai ser o eu. Ele está falando com Maria. Não vou chamar ela de Maria, só quero chamar ela de Maria. Tá falando com Maria. Então, Maria vai ser a segunda pessoa, que vai ser o tu. E aí, gente, eles estão falando sobre outra pessoa. Ah, então aqui essa pessoa sobre quem eles estão falando é a terceira pessoa. No caso aqui é uma menina, então vai ser ela. Se fosse um menino, seria ele, tá? Então vamos de novo para explicar mais uma vez para vocês. Eu vou explicar dando outro exemplo. Então, digamos que eu, Natália, fui ao Serrano, ali na avenida, aqui do Eulália, fui ao Serrano e lá no Serrano eu encontrei Vitor, Vitor Abraão. Eu cheguei lá, disse, oi Vitor, tudo bem? Beleza, conversamos, papapá. Eu conversando com o Vitor. E aí Vitor diz, Pró, a senhora viu o que aconteceu? A senhora viu que ali na pista, Levi estava passeando de bicicleta, empinou a bicicleta e caiu? Aí eu olho para Vitor e digo, rapaz, não acredito. Então, nesse momento, Vitor está falando comigo, tá? Ele vai ser a primeira pessoa, que é a pessoa quem está falando. Está falando comigo, que sou a segunda pessoa, certo? Que é a pessoa com quem ele está falando. E nós estamos falando sobre outra pessoa, que é a terceira pessoa, tá? Que no caso aí é Levi. Então, gente, isso são as pessoas das frases. Se ela é a primeira, é a pessoa que está falando. Se ela é a segunda pessoa, é a pessoa com quem você está falando. Ou se ela é a terceira pessoa, é a pessoa sobre quem você está falando, tá? Não se preocupe quando tivermos nossa aula ao vivo para explicar melhor esse conceito, tá bom para vocês? E aí, gente, eu vou deixar as atividades do livro na página 226, 227 e 228. Lembrando que se tiver alguma questão que você tem uma dúvida muito grande, você marca o X para quando for na aula ao vivo, a Pro te explicar. Vocês sabem que eu sempre tiro as dúvidas de vocês na aula ao vivo, mas tem que estar na aula ao vivo no horário certo, tá bom? Vocês sabem também que eu não fico o tempo todo na tela da aula. Eu entro na aula, espero 10 minutos, a gente conversa um pouquinho, acabou os 10 minutinhos, eu vou para outra tela do computador e eu não vejo os convites chegando. Por isso que eu sempre fico dizendo, pessoal, tem que entrar na hora certa. Se eu sair da tela do Google Meet, gente, eu não vejo mais nenhum convite chegando, tá? Então, quando acontecer de vocês chegarem atrasados, não é porque a Pro não quer aceitar, é porque não aparecem os convites, tá? Eu já espero 10 minutos para que isso não aconteça, tá bom? Sim, gente, sobre os cartõezinhos, o arquivo tá lá no grupo. Eu vou pedir que vocês imprimam, tá? Para não ter uma impressora. Tudo bem, se você quiser, você pode desenhar, não tem problema nenhum. Pode desenhar os cartõezinhos, vai usar o cartão lá como referência, ver o que tem escrito. E vai fazer 6 cartões, tá? Com os pronomes. Tá tudo lá prontinho. A prova, vou imprimir. Pode imprimir, gente. Eu vou colocar lá exatamente para vocês imprimirem. Cola num papel mais durinho, pode ser papel cartão, capa antiga de livro, cartolina antiga. E faz as cartinhas. E aí vocês vão usar essas cartinhas para ir memorizando sobre o assunto, tá certo? Não tem data para entregar essas cartinhas. Eu estou colocando lá como auxílio para vocês. Não tem data para entrega, tá bom?
E aí eu vou só dizer, gente, quem já fez os cartões vão ajudar vocês a realmente memorizarem os pronomes, tá? Mas quem fizer os cartões ganha uma pontuação extra. É obrigado a fazer? Não é. É só uma forma que eu penso que vai ser melhor para vocês memorizarem, principalmente que tem dificuldades, tá bom? Então, gente, façam a atividade, lembrando que não precisa mandar foto da página do livro, só depois da correção. Aí vocês sabem que eu peço para ir anotando, tá? Então, um beijo, um cheiro e até a nossa próxima aula.